Todas essas salas eu dei aula aqui nesse colégio. Depois das freiras, nós só trabalhamos junto com elas, né? Em 63 elas começaram nesse colégio. Até nem foi aqui, foi numa casa particular ali que elas moraram. E elas montaram o primeiro jardim da infância. Você vê a Vera, minha filha, vai fazer 60 anos. Ela foi uma das primeiras alunas do Colégio das Irmãs, das freiras, né? Que era a irmã Julinda, a irmã Evarista, a Madre Denise, que ela morreu agora em dezembro, com 96 anos. Ela estava em Corumbá, que as freiras, as Irmãs Azuis, tinham um convento lá. Estava bem lúcida e era nossa diretora aqui. Ela era uma parada. Ela ia na missa, se alguém falasse uma palavra errada, ela morria de rir e saía da igreja. Saía da igreja porque ela não se aguentava, de tanto que ela ria. Mas no tempo que nós trabalhamos juntos, já elas eram professora do ginásio, né? Que quando elas vieram para cá, abriram o ginásio, segundo grau. E a dona Daura, o Ercílio, meu irmão, o Nicésio Anquete, que de vez em quando ele está no Face, que até ele queria fazer uma doação para o colégio. O que a senhora mais tem saudade? A saudade do convívio com as professoras, os alunos. Quanto tempo, né, a gente viveu aqui, sempre trabalhou aqui. E nós se dávamos muito bem, nunca houve um atrito, nada, com todas nós, e nós não éramos poucas. Eram 5 irmãs e mais 4, 5 leigas, né? E sempre se demos bem, toda a vida. E era aquele ambiente, né? A gente conversava, aquela horinha de recreio, chegava um pouco antes. Era muito bom. É uma coisa gratificante, né? Quando a gente vê os alunos, os filhos que já estão moços, já saíram para fora, já se encaminharam na vida, né? Através dos primeiros passos que nós demos aqui, né? Isso é muito bom. A gente nem pode enumerar tantos alunos que saíram e que hoje estão bem de vida e melhoraram a situação, porque aqui simplesmente era uma colônia, né? Uma vida mais rude, mais... Era bem diferente da vida de hoje de Bedon. A Bedon já está num nível de cidade. Naquele tempo era difícil para sair daqui. Porque o meu pai era intendente, ele ia a Campos Novos, quando ele não ia a cavalo, ele pegava uma motocicleta que ele comprou depois, mas era difícil, ele ia num dia para voltar no outro, né? Era bem... E tinha muitas pessoas aqui que eram bons educadores, tinha o José Hermes, que foi uma vez patrono dessa escola, direção foi as irmãs, nem sei quantas que passaram por aqui, foram várias, e depois quando ficou as nossas leigas, né? A Bernadette Santinho, ótima professora, foi desde o meu tempo, mas não lembro, depois passou para a Eleni, eu sei que a gente já não tem muita lembrança dessas coisas, né? Se são 50 anos, a gente entrou aqui inexperiente, eu tinha 17 anos quando comecei. Mas a vida tinha bastante dificuldade, porque a turma era um levado. Mas naquele tempo os pais mandavam bater, né? Quantas vezes foi batido nos que eram encrenqueiros, bagunceiros, eles brigavam mais quando eles iam para casa, né? Foi legal, foi sempre bom trabalhar e ver que eu estou vivendo ainda para ver meus netos, filhos dos meus alunos, bisnetos talvez, porque eu já tenho bisneto, né? E eu creio que muitos deles são da idade dos meus filhos, né? E já tenho bisneto. Então foi uma coisa muito gratificante quando a gente olha o que passou atrás, que hoje nós temos que agradecer a Deus porque fomos educadores, num tempo bem rude como era. Nós precisávamos ir a Campos Novos, tinha apenas um ônibusinho que levava 20, 25 pessoas, marcava uma reunião, a gente não podia ir. E os inspetores que passavam aqui de mês em mês vendo como é que estava a situação da escola.
Não tenho arrependimento de nada que eu fiz. Eu acho que o que eu fiz foi sempre pensando pela melhora, né? Tanto da minha família como do lugar, da comunidade que nós vivemos. Quando aluna, nós tínhamos uma disciplina muito severa. Inclusive, isso a gente carrega até hoje, a gente traz isso. Nós usávamos uniforme. E o uniforme, ele era imprescindível. Se a gente chegasse na escola sem uniforme, não entrava. Perdia a aula. Tinha que voltar para casa, pôr o uniforme, e assim você teria entrado na escola. Perdi a prova. Então, a questão da disciplina, a questão do horário, não entrava se estivesse atrasado. Então, a gente se disciplinou muito nesse sentido. E os valores também, a seriedade, a honestidade, a verdade acima de tudo, isso foi muito marcante. E esses valores a gente carrega até hoje. E não só a gente tem com a gente, mas também nós repassamos isto para os nossos filhos, para os nossos alunos, enfim, para que eles se perpetuem. Infelizmente, hoje não são mais tão considerados, mas no passado eles eram extremamente importantes. Havia, assim, uma participação muito grande de todos os alunos, muito envolvimento dos alunos, muito compromisso dos professores e da escola como um todo. Bom, e no período que você foi professora? Que saudade! Tempos áureos. Resultado excelente. Os professores tinham autonomia, tinham apoio dos pais, tinham o apoio do governo, se sentiam valorizados, prestigiados e por isso realizavam um trabalho a contento, com resultados sempre muito positivos. Muitos dos nossos alunos passaram em vestibulares das universidades públicas e hoje estão assim se sobressaindo no mercado. Na rua, pro 7 de setembro. Aí não podia conversar um atrás do outro, andando em fila, olhando na cabeça do colega. Quem olhasse para o lado ou conversasse era repreendido. E a nossa turma, as meninas não eram de conversar. Eu lembro que alguns meninos atrapalharam a marcha na rua, aí voltamos para a sala, no horário da tarde, 5 horas, antes das 5. Ela deixou a turma toda de castigo. Mesmo quem não conversou, quem fez direitinho, ficamos também de castigo. Saímos daqui 6 horas no inverno. Aí eu lembro de uma aluna, ela que não conversava, se comportava bem. Aí também ficou de castigo, porque alguns conversaram. Aí ela disse, nunca mais eu estudo nessa escola. E ela não voltou mais para a escola. Porque até ela chegar em casa à noite, longe, a pé, ela chegou bem tarde. Nessa escola não veio mais. E ela não veio.
Na época não tinha esses carros que hoje tem, a gente só andava a pé, a cavalo. Hoje não tinha médico aqui, tinha que sair para o município. Para fazer o ensino médio eu precisei sair daqui, não fiz aqui. Aí tinha que parar, morar no outro município. Mas foi bom esses períodos, essas mudanças, o tempo de antes. A gente só sente saudade daquela época. Com dificuldade, mas valia a pena. Eu sinto que valeu a pena o tempo que a gente passou, que a gente viveu antes de chegar até agora. Hoje está tudo mais diferente, né? No dia a dia em sala de aula, eu trabalhava de início com pré-escolar. E pré-escolar eu trabalhava sozinha, todas as atividades, educação religiosa, artes, educação física, tudo sozinha. E era uma turma assim bem atenciosa, ouvia, não me atrapalhavam. As histórias que a gente viveu aqui, eu acho que aqui deveria continuar sendo a nossa escola. A gente se sente bem aqui. Aqui a gente se sentia bem em casa. A impressão que eu tenho assim que aqui é o nosso lugar, o nosso colégio deveria continuar sendo aqui. Não deveria ter saído daqui. É uma pena. Então, naquele tempo que a gente trabalhava nesse prédio, a gente tinha mais espaço para desenvolver os projetos. Então, a gente percebia o maior envolvimento dos alunos porque eles conseguiam utilizar mais espaço na realização das atividades. Então, a gente percebia um maior envolvimento deles na realização, o que resultava numa melhor aprendizagem. Naquele período que a gente estava aqui, então, houve vários boatos de que o prédio estava interditado. Na realidade, nunca apareceu nenhum papel que comprovasse isso. Então, foi sugerido uma transferência da escola para o novo prédio, embora não fosse de comum acordo de toda a comunidade escolar, nem de todos os professores, nem de todos os alunos. Então, havia divergências de opiniões. O que resultou foi uma transferência, mesmo com essa divergência. Quando nós mudamos para o novo prédio, nós fomos para um lugar que não era nosso. Então a gente percebeu essa dificuldade de realizar projetos que necessitava de um espaço maior e a escola acabou perdendo a sua identidade. Nós estamos numa escola que não leva nem o nosso nome, então nós não temos uma identidade própria. Isso leva a uma desmotivação. Eu vivi vários momentos marcantes nesse prédio. A convivência com pessoas de grande conhecimento, ex-professores meus, local onde eu estudei e pude trabalhar. Então eu tenho grandes memórias daqui, de pessoas que eu convivo, encontro na rua hoje e reconhecem o trabalho que a gente realizou e a gente reconhece também a importância dessa convivência. Então é difícil retratar tantos momentos bons que eu sinto saudade, que era muito bom e que eu sinto saudade. Eu lecionei aqui nessa escola aqui de 2007 até o período em que nós nos transferimos para outra escola, para o Centro Municipal de Ensino. Então, de 2007 até 2010.
O prédio da Escola de Educação Baixa Zanquete, antigamente, era um prédio extremamente conservado, administrado pelas irmãs, pelas freiras, e atualmente esse prédio não se encontra com as devidas condições. A gente percebe que existem alguns espaços que o tempo já se encarregou de deteriorar, mas acreditamos que ainda é um espaço onde nós podemos trabalhar e aproveitar e desfrutar desse espaço que, historicamente, para o município da Abdon Batista é extremamente importante. Acreditamos que realmente esse prédio da antiga Escola de Educação Baixa Zanquete, ele cumpriu o seu papel. Acreditamos que realmente, por ser uma das primeiras grandes construções do município, ele realmente cumpriu e ainda cumpre o seu papel. Hoje nós temos um espaço da Secretaria de Assistência Social que funciona muito bem. Muita gente fez história dentro desse prédio. Antigos professores, atuais professores, a comunidade em geral e principalmente aqueles que estudaram aqui. Acreditamos que realmente esse prédio ele traz um sentimento para muitas pessoas. Muitas pessoas que se casaram no município antigamente vinham bater as fotos para dos noivos aqui nesse espaço, né? Na frente, aqui nesse gramado. Então, muita gente construiu uma história muito importante dentro desse prédio e o município automaticamente em volta dele, né? Podemos dizer que esse prédio contribuiu muito para o desenvolvimento do município e marcou a vida de muitas pessoas. Primeiramente, acredito, uma opinião particular minha, acredito eu que a Escola de Educação Baixa Zanquete jamais deveria ter saído desse prédio. Por toda a história construída desde a sua fundação, na metade do século passado, mas acredito eu que a escola nunca deveria ter saído, seus alunos não deveriam ter saído dessa escola. Mas, fato esse já consumado, nós não temos como voltar atrás. Acredito eu que para a continuidade da importância desse prédio para o município, nós deveríamos realmente haver um tombamento histórico desse prédio. Eu acho que essa seria uma das ações muito importantes para a manutenção e, obviamente, para a conservação desse patrimônio. É um bem que ele se deteriora com o tempo. Eu acho que o tombamento histórico seria uma iniciativa extremamente positiva, visto que ele poderia ser restaurado nas suas condições originais. Esse prédio ele tem um valor educacional para o município e para as pessoas que obviamente estudaram aqui muito grande. É comum nós termos aqui muitas pessoas que, por mais que estejam em outros municípios ou foram embora, quando vêm a Abdon Batista, eles gostam de vir aqui visitar o seu antigo espaço de estudo, que com certeza marcou muito na sua história, né? E o papel educacional foi muito importante, foi a primeira grande escola do município, né? Que leva o nome do seu doador, do espaço, enfim. E a educação do município, obviamente, tem um ganho muito grande enquanto a Escola José Zanquete ainda estava nesse espaço. Eu estudei aqui no ano de 1964. Eu fiz o exame de admissão ao ginásio. Daí em 65 eu fui estudar fora, fui para Lages e em 69 eu retornei. Aí faltou professores e a gente foi convidado para lecionar educação física e também técnicas agrícolas. Aí já como professor eu fiz em Joaçaba o ginásio normal de férias até foi, e depois a gente fez a faculdade, depois pós-graduação e tal. E então aí eu trabalhei mais de 30 anos aqui nesse colégio, inicialmente com as irmãs, e nós éramos apenas em 2 pessoas leigas. Depois começaram a vir outras professoras, tal e tal, até que enfim as irmãs se retiraram e ficaram só as pessoas leigas. Mas eu tenho mais de 30 anos de trabalho dentro desse colégio.
prédio, ele não é o que era hoje, ele foi modificado alguma coisa. Na época em que ele foi construído, ele foi inaugurado em agosto de 1961, e aqui na frente, essas paredes aqui não havia, era um salão aberto. Ali atrás, onde tem aquela parte dali para lá também, era a parte reservada à comunidade das irmãs, que esse prédio era delas, né? A comunidade fez e doou para as irmãs Imaculada Conceição de Castres, as irmãs azuis. E o prédio era diferente. Aí com o tempo elas derrubaram a parte para lá e construíram diferente, e essa parte aqui também eles fizeram a parede de madeira ao redor. As salas também, aquelas em cima que existe, era um salão grande, mas depois com o fluxo de alunos, começou a vir bastante alunos, aí então tiveram que ser aumentadas algumas salas e consequentemente algumas paredes foram retiradas, outras foram colocadas em outros lugares, foram feitas mais salas, modificadas outros, era um pouco diferente, mas a estrutura é a mesma. Eu penso que esse aqui é o símbolo do Abdon Batista, esse prédio. Nosso povo, a grande maioria estudou aí. Os pais dos alunos de hoje, os avós, estudaram nesse prédio. Muitos de nós nos formamos aí e é com saudades que a gente vê esse prédio até sendo meio abandonado, assim. A gente sente um pouquinho, sabe? Porque isso aqui foi a vida da comunidade. Tudo era direcionado, era feito pelas irmãs que aqui moravam, tudo a vida na escola, a escola era muito diferente, o que o professor falava era falado, o que o aluno vinha, já na época aqui, os alunos já participavam um pouco, mas a escola era bem tradicional. Então eu penso que esse prédio aqui é o que mais importante nós temos hoje, ainda dessas estruturas, é ainda esse prédio. Nossos pais, nossos avós, hoje a comunidade adulta da Abdon Batista tem toda a origem estudantil nesse colégio. Os pais dos alunos de hoje, até os avós deles, eles estudaram aqui. E hoje a gente sabe que o fundamento de todo conhecimento, falávamos há pouco com a aluna, Gabriela, e nós dizíamos que queira ou não queira, hoje os alunos que estão tendo aula, eles têm um pouco de nós. As professoras, os professores que eles têm hoje, todos ou quase todos eles foram nossos alunos. Então a gente vê assim com uma satisfação muito grande isso aí. E a gente tem uma recompensa muito grande, porque a gente vê de vez em quando, professor, eu lembro muito das suas aulas, eu lembro do senhor, eu lembro... Então isso é muito gratificante para a gente enquanto professor. E também enquanto cidadão abdonense, saber que isso aí foi o fundamento de todo o Abdon Batista foi esse colégio. Com certeza. Eu acho que todo o município da Abdon Batista deve muito a essa escola, deve muito a esse espaço. Que gerações de famílias estudaram, se formaram, hoje seguem as suas profissões, muitos aqui no município, outros fora, porque tiveram um ótimo ensino e um ótimo trabalho dentro desse espaço. E para gerações futuras, por mais que não tenham estudado, não venham a estudar nesse espaço, a lembrança dos seus pais, dos seus tios, dos seus irmãos, dos seus avós, nessa escola, obviamente vai marcar, porque é comum nós escutarmos as histórias de pessoas que estudaram e viveram nesse espaço aqui durante muito tempo. Se eu encontrasse hoje com o Valdir menino, aquele menino daquela época, eu diria para que ele lutasse pelos seus ideais, buscasse sempre manter viva a sua consciência, né, e não deixasse que as pessoas mudassem a sua forma de agir. Lutar por aquilo que acredita, lutar sempre, né, mesmo que as dificuldades sejam grandes, buscando sempre tentar um futuro melhor, se não para ele, para as futuras gerações que estão por vir, seus filhos, seus netos um dia, filhos de seus amigos, para que eles tenham um mundo melhor, um futuro melhor. E se eu pudesse mudar a trajetória dessa escola, eu teria lutado mais ainda do que a gente lutou para que ela permanecesse aqui e não tivesse saído daqui em momento algum. Sobre este prédio do qual nós estamos falando, gostaria de vê-lo, claro que é utopia, como ele nos foi apresentado nos anos 60. Era apaixonante.
a arquitetura, o jardim, os cuidados. Isso aqui era um mimo. Foi um marco na minha vida e na história da Bedon. Acredito que seja uma utopia, mas eu gostaria de vê-lo como no passado. Se vocês têm pensamento em estudar, fazer alguma coisa, não abandonem. Batalhem, lutem, que vocês vão vencer. E eu sei que vocês vão ser vencedores. E vão ter muito sucesso na vida. Eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui ainda. Mas tudo bom.